Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, dia 30 de novembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia conosco, não só durante o Jornal do Sul de Minas, mas também durante toda a programação. Estamos ao vivo na parte da manhã, mas à noite, após o Telefatos, tem também a reapresentação após a meia-noite. E nós começamos a semana com uma notícia triste. O Tiaguinho, o Anjo Guerreiro, que ficou conhecido com esse apelido, né, o Anjo Guerreiro, um menino que com 9 anos de idade faleceu ontem por conta do câncer, né, que acabou consumindo aí toda a sua estrutura. E ele teve uma representatividade interessante porque, como eu e o Carlos Camargo conversávamos antes de começar o programa, isso acontece com muitas crianças, mas de qualquer forma ele acaba se tornando nesse momento um ícone, então, né, de esperança para que muitas pessoas possam conseguir vencer as dificuldades que se apresentam, seja em forma de saúde, seja em forma de outras adversidades. E isso daí é um reforço na fé da gente, né? Ver uma pessoa que lutou tanto assim e acabou se tornando esse ícone, tendo essa representatividade. Ele teve o sonho de conhecer o Neymar, realizado, e enfim. Hoje ainda continua nesse momento o velório acontecendo na igreja de São Judas Tadeu, no Jardim dos Estados, e daqui a pouco haverá o sepultamento também do Tiaguinho no cemitério Parque Poços de Caldas. Enfim, nos solidarizamos aí com a família, com a comunidade, sem dúvida nenhuma uma perda, e desejamos que Deus conforte aí a todos. Vamos então apresentar os nossos entrevistados de hoje, vamos continuar no assunto da saúde também, falando especificamente das doenças masculinas e focando um pouco mais ainda no câncer de próstata. Para isso, hoje é o último dia de novembro e praticamente o último dia da campanha, da campanha oficial, mas os estímulos continuam sendo oferecidos aí para que os homens possam se tratar melhor, se cuidar melhor e buscar a prevenção e diagnósticos precoces também, né? Para isso, convidamos o Dr. Alcides Mosconi Neto, ele vem falar a respeito disso, ele é urologista, especialista. Tudo bom, doutor? Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Carlos. Obrigado. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos em casa. É uma oportunidade excelente para esclarecer algumas dúvidas em relação à campanha Novembro Azul e a prevenção em relação ao câncer de próstata. Então, eu acho que é um tema importante, fundamental, que não só no Novembro Azul, mas como em toda parte, época do ano, é importante falar e fazer a prevenção em relação à saúde. Ok, doutor, grato aí pela sua presença, pela disponibilidade de participar com a gente essa semana. Já esteve aqui na semana passada também transmitindo essa mensagem de prevenção e continuamos. E também contamos hoje com a colaboração de Carlos Camargo. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo novamente, grato aí pela disponibilidade. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Dr. Alcides Mosconi. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Ildeu Pereira, diretor da TV Poços, e todos os funcionários aqui da televisão. E aos que estão nos assistindo à noite, o nosso boa noite. E mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Ok. Antes da gente entrar no assunto do câncer de próstata, eu quero mostrar uma reportagem, porque na sexta-feira aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal de Poços de Caldas. Os vereadores estiveram presentes e também membros da loja maçônica Estrela Caldense, que vem comemorar no próximo dia 5, 120 anos de fundação, 120 anos de atividades aqui em Poços de Caldas, e com um trabalho muito interessante relacionado não só à edificação dos seus próprios integrantes, mas também ao desenvolvimento de uma educação de qualidade para a nossa comunidade e para toda a região. Então, nós vamos assistir agora a essa homenagem que a Câmara fez aos maçons da loja Estrela Caldense. Devido aos 120 anos de existência, com atuação fundamental da maçonaria na área da educação e em outros setores do município, o Legislativo resolveu fazer uma homenagem à loja maçônica Estrela Caldense. Hoje a loja maçônica Estrela Caldense, ela tem o colégio Instituto Educacional São João da Escócia, tem o colégio 7 de Setembro, tem o lar de Irmã Catarina, e ela prima pela educação da população e também
nessa parte de ajudar as pessoas. São 120 anos de uma história que está entrelaçada com a história do município. 120 anos mantendo uma tradição de igualdade e fraternidade, além de outros princípios. Para nós é uma honraria muito grande receber a sessão da Câmara, né? Fazendo uma honraria para nós. Há 51 anos na maçonaria, o empresário Valdir Miguel é um dos membros mais antigos e ressalta a importância dos trabalhos que a loja maçônica Estrela Caldense realiza na cidade. Já de 1915 já foi fundada a primeira escola da Estrela Caldense, da loja maçônica Estrela Caldense, então foi uma preocupação muito grande dos irmãos daquela época e que nós mantemos até hoje a chama acesa com a instituição educacional da nossa cidade. E a loja não deixa de ser uma zeladora do município de Poços de Caldas. João Bosco Simões fez parte da maçonaria durante 55 anos. Segundo ele, é uma das melhores experiências que pode acontecer em sua vida. Isso vem de pai para filho. Eu estava comentando agora há pouco, meu pai também foi venerável da loja, e tem meu irmão que era maçom também, já falecido também, mas não foi venerável, mas foi um grande maçom, e depois foi eu. A homenagem à Estrela Caldense emocionou não apenas a quem faz parte da maçonaria, mas também aqueles que já tiveram alguma referência. Fui batizado na maçonaria, mas não continuei, infelizmente não continuei. Meu pai fez parte da maçonaria por muitos anos, foi até o grau 33, entendeu? Isso aí para mim foi um orgulho muito grande, eu estou até meio emocionado, entendeu? De estar aqui lembrando do meu pai. Pelo tempo que passou, ele esteve lá, infelizmente ele não pôde concluir, porque Deus precisou dele em outro lugar. Parabéns então à loja maçônica Estrela Caldense, a todos os seus integrantes, por mais essa etapa cumprida aí, né, que venham 130, 150, 200. Não sei se estaremos juntos para comemorar e ver essas conquistas, né, mas que com certeza que não, possamos deixar o nosso quinhão agora, né, para que no futuro isso continue. Então vamos começar aqui falando sobre as formas de prevenção e de percepção dos primeiros sintomas aí, doutor. Quais são? E de que forma eles são percebidos? Quais são os exames? Eu acho importante deixar claro que o Novembro Azul foi o mês estipulado não só no Brasil, como em outros países do mundo, para divulgar e fazer campanha em relação à prevenção do câncer de próstata. Assim como nós tivemos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul. Então hoje o câncer de próstata é a segunda causa de câncer em homens. Semana passada teve uma repercussão grande, principalmente na mídia, algumas pessoas falando que não haveria necessidade em fazer a prevenção em relação ao câncer de próstata. Esse final de semana, estudando, eu encontrei um artigo no qual que mostrou que o desserviço da desinformação. É um colega urologista, Agnel, nós fizemos doutorado juntos na USP em São Paulo. Hoje ele coordena um serviço de oncologia em Florianópolis, Santa Catarina. Ele foi muito feliz no artigo dele, que em 2012 um grupo de estatísticos dos Estados Unidos, eles viram alguns números, principalmente em relação à mortalidade do câncer de próstata. Então, no decorrer da vida, muitos trabalhos foram mostrando que antes da década de 90, quando era descoberto o câncer de próstata, ele era descoberto numa fase avançada, já com pacientes com metástase óssea. E isso é muito grave, porque o paciente que tem a doença avançada, infelizmente, ele não tem chance de cura. E as dores que levam à metástase óssea por conta de fratura, a pessoa fica acamada, não consegue se levantar, tem muitas dores. Então esse tipo de tumor, depois da era do PSA, que foi na década de 90, graças a Deus nós estamos fazendo um diagnóstico mais precoce. Então nós estamos descobrindo doenças localizadas, onde não há metástases. Nessa oportunidade, quando é descoberto nessa fase, a chance de cura gira em torno de 85%, que é um número muito expressivo.
A prevenção se dá através de 2 exames. Um exame de sangue, que chama PSA, e um exame físico, que nós homens temos um certo preconceito em realizá-lo, que é o exame de toque retal. Cada vez mais esse exame está sendo difundido e os homens estão indo procurar urologista para fazer o exame preventivo. A partir de quantos anos, doutor? O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que homens que tiveram história familiar, 45 anos, quem não teve história familiar, a partir de 50 anos. Então, esses trabalhos mostraram que diminuiu muito o número de câncer de próstata diagnosticado com estadio avançado. Então, nós descobrimos ele no estadio com a doença localizada. Esse grupo dos Estados Unidos, daí observou, assim como vários urologistas, patologistas, nós estamos observando que tem um tipo de câncer de próstata que pode muito bem ser só acompanhado, não há necessidade de fazer tratamento, cirurgia ou radioterapia, desde que sejam preenchidos alguns critérios. Tem que deixar claro também que o câncer de próstata, quando a pessoa é indicado o tratamento de cirurgia, a cirurgia pode deixar algumas complicações, que são 2 principais. Incontinência urinária, a pessoa fica perdendo urina, e impotência urinária, ou disfunção sexual. Essas 2 complicações, claro que deixam nós homens com muito temor de passar por um procedimento desse. Eu acho importante que quando nós propomos uma cirurgia, o objetivo é deixar a pessoa curada do câncer. Se por algum motivo ela ficou com essas sequelas da cirurgia, hoje em dia tem recurso, ou através de medicamentos, ou através de uma nova cirurgia, para colocar um esfíncter artificial ou uma prótese peniana. Então é importante todos, hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, como outras especialidades, como a de oncologia, recomendam que os homens que tiveram história familiar comecem a fazer a prevenção a partir de 45 anos e quem não teve a partir de 50 anos. Também é importante que tenha uma prevalência maior nas pessoas afrodescendentes. Então tem que iniciar a partir de 45 anos, porque daí nós temos uma chance de cura. E quando é diagnosticado, aí sim eu acho que daí existe uma discussão. Esse tumor é necessário tratar? Isso nós temos que individualizar com o paciente. Cada caso é um caso. Então os estatísticos falando em fazer ou não prevenção, eles estão analisando números. Nós estamos analisando pessoas. Nós vemos pessoas morrendo de tumor de próstata, que acaba sendo, a gente não tem o que fazer. Isso é uma situação dramática. Então é importante que todos que estão em casa aceitem a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia, procurem um urologista, façam a prevenção para ter o diagnóstico precoce. Doutor, surgem muitos mitos e verdades no dia a dia, através da própria divulgação, dos comentários, e a gente ouve falar que o PSA, esse exame de sangue, ele não é 100%. Outros falam que hoje já não é necessário também o toque retal. Outros falam que o PSA sem o toque não resolve. Outros falam que o toque sem o PSA não resolve. Afinal de contas, o que tem de mito e o que tem de verdade a respeito do PSA e do toque retal? Dr. Carlos, é uma excelente pergunta. Eu volto no artigo do Agnel, que ele começou o artigo falando da... Você quer o artigo? Deixa eu passa para ele. Só pegar. Ele começa o artigo mostrando Novembro Azul polêmico, o desserviço da desinformação. Então, o guideline americano mostrou em 2009 que não tem valor de PSA que exclua o tumor de próstata. Então, a pessoa pode ter o PSA normal e ter tumor, pode ter o PSA alterado e não ter tumor. Então, por que fazer o PSA se tem esses dados? PSA mais toque retal chega a mais de 95% a chance de acerto.
Então tem que ser feito os dois exames. Se fizer só o PSA, não está fazendo prevenção. Se fizer só o toque retal, não está fazendo prevenção. Então o PSA, quando está em valores normais, o toque pode ser suspeito. Então por isso que tem que associar o toque retal, porque só o PSA ele não define prognóstico. Então claro que tem alguns valores de PSA que nós podemos esperar a presença de um tumor. Mas tem alguns PSAs que não falam e não são iguais à presença de tumor. Então, um dado importante do PSA é a velocidade de crescimento do PSA. Quanto que era o teu PSA no ano passado para quanto que ele veio esse ano? Por que que ele subiu tão rápido em pouco tempo? Então, isso é um sinal de alerta. Associado à história familiar, à idade do paciente, e ao toque retal, nós vamos sim conseguir chegar a uma possibilidade de indicar ou não a biópsia de próstata. Em fazendo a biópsia, daí nós vamos poder confirmar a presença do tumor ou descartar essa possibilidade. Mas a biópsia seria já em terceiro plano, né? Após o PSA... dá algum resultado significativo, o toque em conjunto, aí vem a biópsia, né? Ela é um terceiro elemento. Isso, a biópsia, então, quando ela é feita? Quando o PSA e ou toque retal estão alterados. Então, se o PSA estiver alterado, é uma indicação de biópsia. Se o PSA estiver normal e o toque retal alterado, é uma indicação de ser feita a biópsia. Com o resultado da biópsia, daí sim nós vamos entrar numa discussão. Esse tumor tem tumor ou não? Não tendo tumor, a pessoa volta para acompanhamento normal, segue a vida normal. Tendo tumor, tem uma classificação, esse tumor que nós classificamos em baixo risco, intermediário e alto risco. Dependendo da idade, o número de fragmentos acometidos, a porcentagem, esse tumor de baixo risco ele pode não ser tratado. É isso que está em discussão. Tem alguns tipos de tumores que não precisam ser tratados. Eu tenho no meu consultório, eu acho que 4 ou 5 pacientes que está fazendo apenas acompanhamento. Não há necessidade de nem fazer cirurgia, nem radioterapia, que é um tumor insignificante ou considerado como tumor indolente. Esse tumor não tem agressividade nenhuma, foi descoberto, mas ele vai ficar estacionado. Mas tem que manter o acompanhamento, porque se por algum motivo ele começar a progredir ou duplicar células, tem que ser feita alguma coisa. Quando o tumor é intermediário ou de alto risco, daí nós optamos ou cirurgia ou radioterapia. São as duas opções de tratamento que têm uma chance de cura. A cirurgia 85%, a radioterapia em torno de 75% a 80%. Então é um número expressivo, nós todos devemos fazer prevenções. Ou seja, a cura é possível, tem altas possibilidades, né, de serem alcançadas desde que as pessoas façam a sua parte, desde que os homens se comprometam consigo mesmos, né, com a vida e possam fazer os exames dentro dos períodos certos, da faixa etária adequada, enfim. A gente vai continuar falando nesse assunto e se você tiver alguma dúvida, quiser aproveitar esse momento, aproveitar a presença aqui do Dr. Alcides Mosconi, ligue e faça a sua pergunta. O nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Na rede social, vou fazer a publicação agora, você também pode participar, pode e deve participar, mandando a sua pergunta e a sua opinião em relação aos assuntos que falamos. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos já já. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom.
Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. O Natal está chegando. Para conquistar seus objetivos, realizar seus sonhos e atingir suas metas, você vai precisar de muita saúde. Por isso, e aproveitando o aniversário da Unimed Poços, faça um plano com 10% de desconto nas mensalidades e 0 de carência para consultas e exames simples. São mais de 240 médicos de todas as especialidades, um hospital próprio e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Migoto Joias e Relógios, vendas e concertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214 Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Colégio Nini Mourão, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho, equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão, matrículas abertas 2016, informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! Presente de Natal é na Itapuã Calçados. As melhores marcas e preços imbatíveis estão aqui. Confira. Sapatilhas Via Uno só R$ 39,90. Sandália Gladiadora apenas R$ 69,90. Tênis Fila de R$ 279,90 por R$ 119,90. Natal é na Itapuã Calçados. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Alcides Mosconi, ele é urologista. Estamos falando aqui sobre a campanha que vem acontecendo aí a respeito do Novembro Azul, que visa buscar prevenções ao câncer de próstata e diagnósticos precoces. Existe também uma outra doença que dificulta a micção, o ato de urinar por parte do homem, dificulta uma série de coisas na vida da pessoa, né? Que é o crescimento desordenado da glândula, né, da próstata. Isso. Hiperplasia. O nome... Pode falar. O nome do crescimento... Você já entendeu a pergunta? O nome do crescimento benigno da próstata chama-se hiperplasia prostática benigna. Os sintomas, eles são muito parecidos com o câncer de próstata quando está no estágio avançado. Quais são estágio avançado. Quais são esses sintomas? A próstata, a uretra passa por dentro da próstata.
Então, quando tem o crescimento, a próstata acaba comprimindo a uretra, fechando a uretra. Essa pessoa não tem o jato urinário forte, começa a ter o jato urinário fraco. Durante a noite, ela começa a acordar umas 2, 3, 4 vezes durante a noite para esvaziar a bexiga. Uma simples reunião tem que ser interrompida para a pessoa ir ao banheiro. Uma viagem daqui para São Paulo não consegue fazer sem parar para ir no banheiro. Esse é o crescimento benigno da próstata. E isso é variável? Tem épocas que a pessoa está assim, tem épocas que não está quando tem um crescimento benigno? Tem uma relação com o inverno, com o frio. Com o frio as pessoas acabam tendo o hábito de ir mais vezes ao banheiro. Faz mais xixi. Então durante a noite às vezes é mais comum quem tem hiperplasia acordar mais vezes durante a noite, principalmente no inverno. Quando é detectado esse tipo de problema, com simples medicação a gente consegue melhorar muito a vida dessa pessoa. Às vezes tem alguns casos que começa a ter formação de cálculos renais, porque a urina fica retida. Então tem alguns casos que é indicado um procedimento cirúrgico, podendo ser feito através do canal sem cortes. Então é importante diagnosticar, esclarecer qual o tipo de problema que essa pessoa tem, porque diagnosticando no início, a chance de cura das duas com consequências menores é muito maior. Então, tanto para hiperplasia prostática quanto câncer de próstata, é importante procurar um urologista para ter uma vida urológica saudável. Doutor, o brasileiro hoje que for diagnosticado com câncer de próstata, o tratamento que é oferecido hoje pelo SUS é um tratamento satisfatório? Ele pode ficar tranquilo a esse respeito, nessa situação? Porque a pessoa já está com essa doença que apavora qualquer homem. E ainda mais, tendo aquela dúvida, será que o SUS tem tratamento? Será que não tem? Será que é eficiente? Será que não é? E fica então um fator emocional somado a isso que acaba até, entendo eu, até piorando mais o quadro da pessoa que está acometido por essa doença. Claro, doutor Carlos, hoje o SUS ele responde à grande maioria dos tratamentos oncológicos do país. Aqui em Poços nós temos uma unidade que chama Unacom. Eu faço parte do grupo da urologia que atende lá no Unacom. Nós atendemos, em média, cerca de 250 pacientes urológicos por mês. Desses 250, a maioria, mais de 150 pacientes, são portadores de câncer de próstata. Esses pacientes ou estão em segmento, ou são alguns pacientes de primeira consulta. Então, aqui em Poços, nós oferecemos o tratamento quando é feito o diagnóstico e nós optamos ou por cirurgia, que tem uma chance de cura alta, ou radioterapia, o SUS oferece esse tratamento com boa resolução. Então tem uma portaria do Ministério da Saúde, do SUS, que eles acabam estabelecendo, assim que a pessoa entrar no serviço de oncologia, a instituição tem 60 dias para iniciar o tratamento. Aqui em Poços, eu posso falar aqui por Poços, que essa regra funciona bem. Nós não temos nenhum paciente que passe esses 60 dias para iniciar o tratamento. A gente acaba optando, dependendo da idade do paciente, o tipo de tumor dele, se é de baixo ou de alto risco, ou intermediário, qual a melhor opção de tratamento. A gente acaba expondo isso para o paciente, individualizando o tratamento e damos a oportunidade do paciente participar junto da decisão do tratamento. Então, se ele falar, não, eu quero fazer hormonioterapia, que é uma modalidade de tratamento onde nós não atingimos a cura, nós conseguimos só o controle da doença. Então, para curar o tumor de próstata, cirurgia ou radioterapia. Quando acaba indo para outra modalidade de tratamento, é que não tem chance de cura. A gente consegue estacionar a doença e às vezes, dependendo, ela acaba tendo algum escape. Então hoje em dia está cada vez mais drogas surgindo no mercado para conseguir ter uma boa resposta, principalmente para esses pacientes que têm tumor avançado e acabam sofrendo muito, principalmente de dores ósseas.
que é muito triste você ver uma pessoa com câncer avançado de próstata, porque o sofrimento, e a gente tem que deixar com morfina, remédios para dores, mas não temos nada a oferecer em relação à cura efetiva. A gente só consegue melhorar, fazer uma paliação para essa pessoa viver com dignidade. Então é uma doença que começa silenciosa, com poucos sem sintomas, né? Com poucos sintomas ou sem sintomas, e na evolução dela ela se torna uma doença realmente grave e dolorida, né? Isso significa, doutor, que num estado desse avançado, mesmo que seja feita a cirurgia da retirada da próstata, se aquele tumor já era um tumor em grandes proporções, mesmo com a retirada, a pessoa então vai ter o sofrimento do mesmo jeito. Provavelmente metástase, provavelmente, né? Vai aparecer o câncer em outras localidades do organismo, em outros órgãos, seria correto? Doutor Carlos, então, quando o tumor sai da próstata, ele tem uma afinidade pelos ossos. Metástase vai para os ossos. Do câncer de próstata é a primeira opção. Depois fígado, cérebro, depois pulmão. Vai para outros órgãos, mas o mais comum é ir para ossos. Então, tem essa pessoa nessa fase, a cirurgia não é muito indicada, porque nós não vamos conseguir curar as metástases. Está tendo, acho que, se eu não me engano, 2 trabalhos no mundo que estão começando a fazer cirurgia em doença avançada, para ver se vai ter algum benefício ou não. Nós não temos essa resposta ainda. E isso nós estamos buscando. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Por isso a importância da Novembro Azul. Porque quando é feito o diagnóstico precoce, nós não deparamos com esse tipo de situação. Então, o que nós queremos exatamente é diagnosticar no início da doença, que daí nós conseguimos não deixar a pessoa chegar numa situação caótica, dramática. Então é importante todos que estão nos ouvindo, passar para os pais, avós, tios, é importante fazer prevenção em relação ao câncer de próstata, exatamente para não chegar numa doença avançada. E quem teve algum conhecido que viu, a pessoa acaba difundindo a prevenção, porque o sofrimento é tamanho que acaba impressionando todos e acaba aconselhando fazer exames preventivos. Ok. É tempo de um intervalo novamente, é rápido, voltaremos em instantes. Antes, porém, eu quero convidar você a fazer uma pergunta aqui para o doutor Alcides Mosconi a respeito do câncer de próstata e também outras doenças dos órgãos masculinos, né? O nosso telefone é o 3721-6955, está disponível para sua participação. Voltaremos em instantes. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Para comemorar seus 95 anos, a Carneiro Casa e Construção inaugura em Poços de Caldas a maior casa de material de construção do sul de Minas. Venha conhecer a nova Carneiro Casa e Construção. São mais de 9.000 metros quadrados de área, amplo estacionamento, centro de distribuição no local e mais de 10.000 itens à sua escolha. Compre tudo em até 5 vezes no cartão ou em 10 vezes no crediário. Despachamos para toda a região. Avenida Edmundo Cardilho 2779.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterling, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Vila Monge, seu café com mais sabor. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento, tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas. Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Perguntas para o doutor Alcides Mosconi. Se você quiser fazer a sua, dá tempo ainda, é rapidinho se você ligar. 3721-6955. O Fernando pergunta como que faz... O Pedro Souza Nogueira diz que existem muitos tipos de câncer relacionados a produtos químicos. Não falou mais a respeito disso, mas eu acredito que seriam remédios, talvez drogas, algumas coisas, drogas ilícitas, inclusive. Bom dia, Pedro. Assim, tem cigarro... Tem uma série de bebida alcoólica, tem cigarro e bebida alcoólica, aumenta a chance de ter tumor de esôfago. Essas drogas assim de maconha, crack, cocaína também colaboram? Eu acredito que devam colaborar, mas dependendo do nível de ingestão dessa pessoa, de consumo, ele acaba não desenvolvendo o tumor, ele acaba falecendo por outros motivos, overdose, depende do excesso, consumo. Então, o que nós devemos é procurar achar um equilíbrio. Se nós formos levar a vida a ferro e fogo, ninguém vai fazer nada. Então, é importante ter um equilíbrio, às vezes, durante a semana, procurar fazer atividade física e, aos finais de semana, encontrar com um amigo, que isso é importante. Às vezes, tomar uma cervejinha também faz parte da vida e é importante, então, ter um equilíbrio. Sem radicalizar, né? Benedito Lara agradece o doutor Alcides e manda um grande abraço. Bom dia, Benedito, um abraço para vocês, para toda a família, para a dona Rosa, para o Wallace, para todos. Luiz Carlos, ele pergunta uma informação que já foi falada aqui, que qual é a idade que o homem pode fazer o exame.
Mas falamos no primeiro bloco, já estamos no terceiro. Repita, por favor, doutor. Bom dia, Luiz Carlos. Então, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens que tiveram história familiar, alguém da família ou afrodescendentes a partir dos 45 anos, quem não teve história familiar a partir dos 50 anos. O Ricardo Guerra, cantor, parabeniza a família Mosconi e fala que o suco de tomate mais o tomate seco é preventivo para a próstata. E também fala da finasterida, que também é uma boa substância. Procede, doutor? Bom dia, Ricardo Guerra. Antigamente falava-se muito do leucopeno como usado para prevenir o câncer de próstata. Leucopeno e selênio. Hoje sabe-se que o leucopeno não teve essa atuação tão importante. E a finasterida, na dosagem de 5 miligramas, é utilizada para reduzir o volume de próstata. Então é uma medicação usada principalmente nos casos de hiperplasia prostática benigna. Ok, doutor, tem inúmeras outras perguntas que a gente queria fazer, né? Principalmente em relação a outras doenças, como as renais, por exemplo, cálculo renal, essas coisas. Fica para uma próxima, para o senhor voltar aqui e a gente continuar conversando a respeito, falando também das questões preventivas em relação a esses outros temas. Eu agradeço a sua vinda, a sua disponibilidade em participar com a gente e desejo que volte em breve. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado para compartilhar essas informações com todos, com vocês, com a população, acho que é muito importante. Parabenizo o seu programa, que tem uma audiência enorme. Muito obrigado, Dr. Carlos, e a todos vocês em casa que participaram com perguntas. Bom, infelizmente não tivemos tempo para responder todas, mas estou à disposição. Se quiser me enviar, eu posso ajudá-los. Legal. Grato aí, viu, doutor? Grato também, Carlos Camargo. Boa semana, obrigado. Felicidades. Muito obrigado, boa semana a todos. Eu também me despeço, desejando a você também uma boa semana, felicidades, que seus objetivos sejam realizados. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.